Bom dia, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Emagrecimento. Hoje, domingo, 8h30 da manhã. Estamos aqui para mais uma live da nossa semana de aquecimento do Emagrecimento. E você não pode ficar de fora, você não pode perder. Para você que está chegando agora, um lindo dia. Para você que está assistindo gravado, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. E, gente, já traz o caderno, já traz a caneta, porque hoje a live vai ser especial, tá? Hoje nós vamos falar sobre a dieta que vai te emagrecer, né? Então, descubra qual é essa dieta que vai te emagrecer. A gente sabe que tem inúmeras dietas. Se vocês entrarem no Google agora, vocês colocarem lá dieta, quer emagrecer, vai aparecer muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Mas, gente, por que será que até hoje você tentou várias dietas e não conseguiu emagrecer? Se você emagreceu, você logo voltou a engordar. Então, hoje nós vamos pegar gancho nessa aula de ontem, né? Que foi a sua mente no controle, que foi entendendo como a nossa mente funciona. Nós vamos ir para o próximo passo, que é a fome física e a fome emocional, que é entender essa dieta dos sinais do nosso corpo, que é entender como o nosso corpo funciona. Depois, né, gente, que a gente entendeu a mente, que ontem a gente entendeu como que a mente funciona e entender como que tá relacionado essas duas coisas, tá? Então, antes da gente começar, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua água também. Importante tomar água agora pela manhã. E bora compartilhar essa live. Vou começar a compartilhar a live aqui nos grupos. Deixa eu ver se já tá aparecendo ao vivo aqui para mim. Vamos começar a compartilhar, tá? Vou compartilhar nos grupos aqui do WhatsApp, do emagrecimento. E aí vocês compartilhem aí a live também. Vocês compartilhem também, tá? Para que mais pessoas possam assistir, para que mais pessoas possam participar dessa live, que possam emagrecer de forma saudável, de forma não voltar mais a engordar. Gente, eu sei que domingo tá friozinho, tô até aqui, né, com o suéterzinho mais quentinho. Eu sei que não é fácil a gente acordar cedo, sei que, né, estão aí dormindo. Mas, gente, eu tenho certeza que vocês não vão ser, tá? Que vocês nessa manhã vão aprender algo bem legal, bem interessante, para que vocês comecem a mudar os seus hábitos alimentares, para o seu comportamento, né? Que leva você a comer, às vezes, por fome emocional. E nós vamos estar hoje aqui a fome física da fome, tá? Mas antes da gente começar, gente, eu quero falar para vocês que vai ter um sorteio, tá? Então, desde ontem, eu estou falando uma palavra para a gente formar uma frase. Vai ser uma frase que eu vou falar para vocês na quarta-feira. O que vocês vão fazer com essa live para que vocês concorram a uma vaga, aliás, a duas vagas, gente, vai ser duas vagas gratuitas, tá? Para a próxima turma do emagrecimento. A turma, tá? Então, se você quer, né, participar, se você quer de fato aí mudar sua mente, emagrecer, não fique de fora das lives. Tem o cronograma, né? A programação das lives aqui no meu feed, tá bom? Postei também no Stories. Então você vai entrar, você vai ver os horários das lives, você vai se programar para estar comigo, tá? Bom dia, Betinha, minha maravilhosa. Fala para mim se tá conseguindo me ver, me ouvir perfeitamente, tá bom? E aí, gente, o que que vocês vão fazer? Depois você vai. Se você perdeu as lives anteriores, ela vai ficar salva uma semana, tá? Então você pode entrar e assistir. Ela vai ficar lá uma semana salvo. Depois disso, eu vou tirar. Porque muitas coisas que eu tenho apresentado aqui para vocês é conteúdo que eu oferto para as meninas dentro da turma paga, tá bom? Então, não vou deixar aqui no Instagram igual as outras lives que eu deixo. Então, o que que você vai fazer? Você vai assistir ainda dentro dessa semana. Obrigada, Betinha, ainda dentro dessa próxima semana. E você assiste todas as aulas, tá? E você vai anotando essa palavra que eu vou falando sempre ao final da aula. E aí, quando chegar na quarta-feira, você vai ter uma frase montada. E eu vou falar o que você vai fazer com essa live.
com essa frase, perdão, e aí você vai estar concorrendo a uma vaga gratuita, 2 vagas, na verdade, gratuita para a próxima. Gente, hoje eu vim com meu cafezinho, meu café solúvel, gente, ó. Eu vim com meu cafezinho porque tá frio para aquecer. E porque eu tô desde ontem, né, com alergia, e aí eu tomei o antialérgico, e eu não quero dormir nessa live, né, Beth? Então, por isso, estou eu aqui com o meu cafezinho da manhã, né? Esse maravilhoso, gente. Amo café. Não consigo mais. Bem-vinda, Thelminha. Não consigo mais tomar café com açúcar. Já acostumei, já é maravilhoso sentir o gosto do café. Meu irmão, quando vem aqui, ele fica bravo. Nossa, Juliana, não tem nenhum açúcar aí para colocar nesse café. Por quê, gente? Ele toma o café, aquele café que você faz, o café coado, né? Com açúcar. Aí ele chega aqui em casa, só tem o solúvel e sem açúcar não desce para eles, mas a gente já acostuma, maravilhoso. E aí hoje eu vou aparecer aqui para vocês tomando café com a xícara da Maitê, né? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Aí hoje então estou aqui com a xícara da TT para a gente começar essa live, tá? Então vamos começar a nossa live de hoje, que tem como tema Descubra a melhor dieta, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos diferenciar a fome física da fome emocional. E eu quero começar essa live perguntando para você, e você que está assistindo gravado também, você vai responder para mim, tá bom? Quantas dietas você já fez na sua vida? Tá? Até hoje. Eu não sei quantos anos você tem, se você tem 20, 30, 40, 50, mas até hoje, quantas dietas você já fez? Quantas vezes você já tomou medicamento? Quantas vezes você já acreditou que aquele chá, aquele shake, aquela sopa, ela ia te emagrecer e você não ia mais voltar a engordar? Quantas vezes, muitas vezes, você chegou perto ou estava caminhando ali para a sua melhor versão? Nesse caminho, você voltou a engordar. Quantas vezes? Comenta aqui para mim na live para eu saber quantas vezes a Bia colocou inúmeras dietas. Sempre começava e parava. Gente, a maior parte da gente que teve ou está acima do peso tenta o tempo inteiro fazer dieta para emagrecer. E aí, muitas vezes, as pessoas, ó, a Bia ainda colocou, ó, remédio, tomei 2 vezes e não tive resultado. E muitas vezes a gente começa uma dieta, começa a tomar um medicamento, começa a tomar, né, fazer aquela receita que a youtuber famosa tá fazendo, ou então aquela estratégia que a youtuber famosa tá fazendo, né? Um exemplo agora é comer só ovo. Agora todo mundo quer comer só a clara do ovo, comer 40 ovos por dia, porque a youtuber famosa falou que tá fazendo e para ela tá funcionando. Gente, pensa só. Uma pessoa com a quantidade de seguidores que essa pessoa tem, olha o quanto ela tem o poder de influenciar. A Binda colocou que o remédio era caríssimo. Olha o poder que ela tem de influenciar outras pessoas. E, gente, tudo é estratégico. Não acho você que ela tá postando isso, falando isso, que tá dando toda essa repercussão, simplesmente por colocar lá e porque tá fazendo isso, tá fazendo bem. Tá? Muitas vezes é estratégico. Estratégico que eu falo, tá? Questões financeiras mesmo, quanto isso vai retornar para ela depois. Então, já ela lança isso, ela já não lançou, né? Algo que vai fornecer muita proteína, vai aí trazer um suplemento. Então, gente, tudo é estratégia. Entenda que você é única, você é exclusiva e nem tudo aquilo que funcionou comigo de dieta vai funcionar com você. A gente precisa entender que nós somos únicas, que nós somos individuais. Cada uma tem um metabolismo, cada uma tem um corpo, cada uma tem uma realidade de em relação a questões financeiras mesmo, acesso a determinados alimentos, a determinados profissionais. Então, gente, eu não posso me basear única e exclusivamente no que uma pessoa ela está fazendo e uma pessoa que tem
condições de dinheiro, uma pessoa que tem condições de ter o profissional que ela quer, uma pessoa que ela está num ambiente em que ela consegue fazer atividade física, onde ela consegue tratar o emocional dela, é totalmente diferente, gente. É totalmente diferente. E é por isso que a gente precisa entender. Eu falei na live de ontem, e hoje eu vou trazer muitas coisas da live de ontem, porque essa live é meio que um complemento da live de ontem. A gente precisa começar pela mudança de mentalidade. É o primeiro passo. Eu falei na live de ontem que eu tenho uma aluna agora da turma de abril, que ela falou assim: Ju, eu faço crossfit há mais de um ano. Há mais de um ano. E eu não consegui emagrecer. E agora, em uma semana, eu eliminei 3,9 kg, 4 quilos, gente. Ela eliminou 4 quilos. E ela falou, como pode isso? Porque, gente, existe uma hierarquia, tá? Para você conseguir emagrecer. Primeira coisa, mudança de mentalidade. Segunda coisa, alimentação. Depois vem atividade física, sono regulado e várias outras coisas importantes. E aí, gente, quando ontem a gente falou do nosso cérebro tríade, né? Que lá o cérebro reptiliano, o límbico está relacionado às emoções, o reptiliano está relacionado, né? A parte mais primitiva do seu cérebro é te tirar de situações que te trazem dor, sofrimento, o límbico é emoção e as memórias, e o neocórtex, que é aquele que ele planeja tudo, que é aquele que organiza tudo. Já falo, Maria, já falo para você, tá? Então, a gente tem uma mente que geralmente ela nos leva àqueles hábitos que eles foram construídos desde a nossa infância. Aquelas crenças que foram construídas desde a nossa infância. E que isso nos levou a ter um comportamento emocional com a comida. Então a gente foi ensinada muitas vezes desde criança, tá? Desde criança, que a comida ela nos traz conforto. Eu vou te dar um exemplo clássico. As meninas dentro do emagrecimento já estão cansadas de ouvir. Sabe aquelas vezes que você chorava? Ou que muitas vezes você faz isso com seus filhos? Que eles choram e você fala assim: para de chorar, senão você não vai ganhar o doce. Para de chorar que a gente vai ali na sorveteria. Para de chorar que a gente vai em tal lugar. Faz toda a sua lição. Se você tirar nota boa na escola, eu vou te levar, sei lá, né, para comer o lanche. Eu vou te levar em algum. Tudo a gente relaciona a comida como uma recompensa. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Potencializar a queima no jejum, Maria, atividade física. E o mais importante para você potencializar é o que você come depois que você sai da janela do jejum e você começa a comer. Então, isso é o mais importante. É isso que vai potencializar. Porque não vai adiantar você fazer o jejum de muitas horas e aí você quebrar o seu jejum comendo, sei lá, o pão, o bolo, comendo um lanche. Vai resolver, tá? Você vai simplesmente jogar suas horas fora. Então, para você potencializar, para ser um jejum efetivo e que vai, depois que você voltar a comer, ele vai continuar fazendo a função dele. E não é, né, só a função da queima, não é só a função de eliminar a gordura, mas também a função de fazer aí uma limpeza, né, celular, de te livrar muitas vezes de muitas doenças, a função de reduzir aí a sua insulina, glicemia, tudo isso. Então, tem muitos fatores, é muito além de emagrecimento, o jejum, tá, gente? E aí, para você potencializar ele, você tem que também se preocupar o que você vai comer depois que você sair da janela de jejum, tá? Proteínas e gorduras, exatamente. Não adianta. Gente, o ideal quando você sair do jejum é consumir proteínas e gordura e diminuir ou colocar quase nada de carboidrato, tá? Piorou se for carboidrato refinado. Você pode depois, não ali no primeiro momento, depois você pode até consumir carboidrato, mas fugir dos carboidratos refinados. Procurar carboidrato saudável, os carboidratos complexos, tá? Então você vai colocar um pouco da batata, mandioca, essas coisas, tá bom? E aí, gente, então, voltando, né, para nossa parte aqui do nosso emocional, da recompensa, a gente foi ensinado desde a nossa infância sobre isso. A gente, desde a nossa infância, aprendeu que a comida ela é recompensa.
que a comida, ela vai nos tirar daqueles momentos que a gente não está bem. Eu ensinava isso para minha filha até pouco tempo atrás. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo. Eu estou ensinando a minha filha a buscar, minha filha e meu filho, né? A buscar o conforto e o alívio na comida. Eu estou ensinando eles que a comida é refúgio, que a comida é conforto. Eu ensinava isso, eu falava. Pior ainda, ensinava mais coisas, como, por exemplo, se você não comer toda essa comida que está no prato, você não vai ganhar sobremesa. Então eu ensinava minha filha que mesmo ela não estando mais com fome, ela tinha que comer toda a comida no prato e que depois ela ainda ia ter uma recompensa. Então entende que lá na nossa mente, a gente aprendeu ontem sobre a nossa mente, existe também um sistema que é chamado de sistema de recompensa. E a gente trabalha em cima disso, gente. A nossa vida é fundamentada em cima disso. Nossos hábitos, os nossos comportamentos na nossa vida inteira é baseado em cima disso. São hábitos. São hábitos que se tornam muitas vezes verdades, crenças absolutas. E isso que faz você ter aqueles sabotadores que a gente falou ontem na aula de ontem, que até acho que foi até a Maria mesmo, que colocou que parecia um anjinho, um diabinho assim falando com a gente. Exatamente. Exatamente isso é o sistema de recompensa. A gente foi ensinado que a comida ela traz prazer, e de fato a comida traz. Quando a gente come, gente, aumenta a nossa dopamina, por exemplo, tá? Essa dopamina aumentada, ela vai trazer aquela sensação de prazer. Mas olha só, a nossa taxa basal, um exemplo para vocês entenderem, teria que estar aqui, tá? Eu tenho que estar aqui de taxa basal, dopamina, para eu estar bem. Aí o que que acontece? Eu vou e como aquele carboidrato refinado, farinha branca, cheio de glúten, cheio de açúcar, cheio de gordura, cheio de sódio. Isso traz aquele pico de dopamina, traz muito prazer. Esse alimento ele é hiperpalatável. E aí você vai pensar no alimento que você mais gosta de consumir, o alimento que você consome que te traz aquele prazer. Pode ser, para mim, gente, era o chocolate, por exemplo. Mas você vai pensar aí no de vocês. Deixa eu tomar meu café. E ele trazia essa sensação de prazer. Você vai pensar no de você. E aí, quando come, a sua dopamina, ó, sobe lá em cima. E aí é onde você fala, ai, eu tava tão triste, eu tava tão aflita, né? Tava aquele buraco no meu peito. Oh, mas agora, ó, eu tô feliz. Só que, gente, isso dura minutos. Tem literatura que fala que não chega nem a 30 minutos. E aí, o que que acontece depois disso? Sua taxa, a sua dopamina que estava aqui em cima, e antes ela estava aqui na basal, ela vai lá embaixo. Quando ela chega aqui embaixo, é o seu corpo falando que você não tá bem. É a hora que você fica frustrada, é a hora que vem a culpa, é a hora que você começa a perguntar: por que que eu comi? Eu não devia ter comido essa grande quantidade. Eu não devia nem ter comido. Muitas vezes você tinha começado sua dieta, igual a gente falou na live de ontem. Gente, se você não assistiu a live de ontem, depois quando terminar essa, entre e assista para você entender. E também para você participar do sorteio, porque na quarta-feira eu vou sortear 2 vagas gratuitas para a próxima turma do Emagrecimento, tá? E o que que eu estou fazendo? No final de todas as lives, eu estou falando uma palavra, tá? Que vai formar uma frase para a gente fazer o sorteio na última live, que é quarta-feira. Então, não deixe de assistir. Se você chegou agora, assiste essa aula, depois você volta e assiste a aula de ontem para você entender. Eu vou pedir outra coisa para você nesse momento. Eu vou pedir para você compartilhar essa live com pelo menos mais 3 amigas, tá? Então você vai clicar aqui nesse botãozinho de compartilhar e aí vai aparecer a lista das suas amigas, você vai clicar em cada uma e vai compartilhar. Se quiser mandar para mais pessoas, pode mandar, mas pelo menos 3, tá bom? E aí, gente, voltando, né, à nossa aula, deixa eu terminar de tomar meu café para não esfriar. Fiz bem quentinho. Aí já tá começando a esfriar porque tá friozinho aqui. Apesar de que eu já tô ficando com calor, ó. Tô até subindo a blusa, tá? Então aí, gente, nosso cérebro tem esse sistema de recompensa, tá? Então a gente passa boa parte da nossa vida, porque nós somos ensinados desde a nossa infância que a comida ela nos traz recompensa, porque de fato sobe a dopamina, você fica com essa sensação
de prazer, tá? Só que aí depois, quando cai, é que vem a culpa, que vem a frustração. E aí, o que que acontece? Eu tô com o meu problema, e eu já estava antes, aí eu vou lá e como em grande quantidade aquele alimento que é hipercalórico, que é hiperpalatável, sabe? E a gente acaba comendo em excesso. E aí isso começa a me fazer engordar. Automaticamente eu começo a me sentir frustrada, eu começo a me sentir triste com a imagem que eu vejo no espelho. Eu não quero mais tirar uma foto, eu não quero mais aparecer no. Eu começo a ficar com o meu emocional por conta do meu corpo, da minha imagem abalado. A minha autoestima vai lá embaixo. Lá embaixo. Nem existe mais. Aí o que que acontece? Junta o meu problema do trabalho, junto o problema com o esposo, o problema com o filho, o boleto que tá aí para pagar, junta aquela realização profissional que não tá vindo. Você tá ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e parece que você não consegue alcançar aquilo que você quer. Junta as suas preocupações com a prova da faculdade, junta a sua preocupação porque você tem que apresentar aquele projeto no seu trabalho. Então, gente, nós seres humanos passamos por situações que mexem no nosso emocional todos os dias, do dia inteiro. E aí junta que você não está bem emocionalmente, tá? Por conta dessas questões. E ainda você começa a olhar no espelho e você começa a não estar satisfeito com a sua imagem. Isso automaticamente, gente, faz você comer a mais, faz você buscar essa recompensa que a comida te traz. E aí, quando você começa a comer, você começa a engordar, você vai entrando nesse ciclo de come para resolver o problema, e aí você se sente pior ainda com a imagem que você vê. Aí o que que acontece? Você fica super mal, frustrada, culpada, você precisa de uma recompensa para poder passar isso que você está sentindo, você come de novo, aí você continua engordando e você vai ficando nesse ciclo. Você vai entrando nesse ciclo do comer emocional. E você não percebe. E aí a sua vida se baseia em comer emocional. Você passa o dia inteiro comendo emocional. E eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês respondam aqui para mim na live, tá? As meninas que estão no Instagram, deixa eu só aqui no YouTube. As meninas que estão no YouTube também, coloca para mim, gente. Quantas vezes você costuma comer por dia? Quantas vezes? Incluam as beliscadas, tá? Não é só a quantidade que você vai lá tomar café, almoço e jantar, não. Quantas vezes você vai lá e belisca? Quantas vezes você tá lá no seu trabalho e chegou à tarde, você tá meio entediada? Aí você fala assim: ai, tô tão entediada, eu vou levantar e vou comer alguma coisa. Vai lá, come alguma coisa. Sem estar com fome, tá? Quantas vezes você come por tédio? Você come por hábito? Ah, não, 4 horas da tarde é o horário que todos os dias eu tomo meu café da tarde. Eu tô zero fome. Zero fome eu estou. Zero, zero, zero fome. Só que é 4 horas da tarde, é o horário que eu sento para tomar meu café da tarde. Eu preciso tomar meu café da tarde. Ó, a Beth maravilhosa falou agora no máximo 2. E antes, Beth? E antes, quantas vezes, né? Quantas vezes você comia durante o dia? Gente, eu perco as contas. Se você me perguntar quantas vezes eu comia até umas 4, 5 horas da tarde, eu ia falar para você 2, talvez 3. Mas, gente, depois das 5, 6 horas da tarde, gente, eu beliscava a noite inteira até a hora de dormir. O tempo inteiro beliscando, o tempo inteiro comendo. Eu beliscava o café da tarde que eu chegava e preparava para as crianças, eu beliscava a preparação do lanche delas da escola, eu beliscava o jantar e não jantava, eu não sentava e falava, eu janto, eu coloco lá minha comida no prato e como. Não! Eu ficava beliscando que eu ia dormir cheia. Por quê? Era um momento que o meu emocional, gente, final da tarde, isso de noite, é um momento que o nosso emocional tá extremamente abalado. É um momento que a gente já tá cansada do dia inteiro. É um momento que você já trabalhou, você já tá esgotada fisicamente muitas vezes. Você teve lá o atrito no seu trabalho, talvez veio aquela preocupação com o filho. É a hora que você chega em casa e tem a casa para organizar. Aí você tem, igual eu no caso, né? Tinha os lanches das crianças para fazer. Aí você tem que pensar que você tem que lavar roupa e daqui a pouco já é a hora do culto. E, gente, olha só quanta coisa, a gente se sente sobrecarregada. E aí, gente, a gente não consegue lidar com essa emoção e aí vem aquele vazio. Aí esse vazio que vem dentro, que você sente aquele vazio mesmo, isso é a fome emocional e isso fica falando assim pra você, ó, ó o diabinho lá falando. Vai lá comer, você merece. Você já teve um dia tão difícil, vai lá comer, você merece.
Só um pouquinho, não tem nada não. Só que esse pouquinho fica toda hora um pouquinho, toda hora um pouquinho, toda hora um pouquinho. Quando você vai ver, você já comeu muito mais calorias do que se você tivesse sentado e feito uma refeição saudável com arroz, feijão, a proteína, seu legume, sua salada, muito mais. É por isso que eu falo, não é o arroz e feijão que te engorda. Porque quando você tá com o seu emocional abalado, quando você tá precisando preencher esse vazio emocional que tá dentro de você, você não procura um prato de arroz e feijão. Não é isso. Você não procura isso. Você procura esses alimentos que são cheios de aditivos. Esses alimentos que eles te trazem essa satisfação, esse prazer, que a dopamina vai lá em cima. Que geralmente são alimentos cheios de açúcar, ricos em gordura, sódio, alimentos com farinha branca, que são os carboidratos refinados. E aí eles causam aquele pico de glicemia, de insulina. E aí quando cai, que é o índice glicêmico, quando cai, você tem a necessidade de comer de novo. Então a fome vem muito rápido. E aí você me fala assim, Ju, se eu for comer respeitando a minha fome física, que eu já vou explicar para vocês o que é a fome física, tá? Se eu for comer respeitando a minha fome física, eu vou comer várias vezes no dia mesmo, porque meu estômago ronca o dia inteiro. Já tô falando, né? Então, um dos principais sinais da fome física, gente, é você sentir o seu estômago roncar. E quanto tempo faz que você não sente seu estômago? Quanto tempo faz que você tá só colocando alimento para dentro sem o seu corpo estar sinalizando que você precisa comer? Você tá colocando alimento para dentro, colocando alimento para dentro que você não sente, você não ouve o sinal do seu corpo, que foi o que Deus deixou para você. O Senhor, ele nos criou uma máquina completa, uma máquina perfeita. Você não sente vontade de fazer xixi? Você consegue, sem estar com vontade de fazer xixi, ir lá no banheiro, sentar e fazer xixi? Não consegue. Não consegue. Porque ele já deixou tudo certinho. Tudo certinho para você sentir o sinal do xixi, você sentir que você tá com a bexiga cheia. Você vai lá, você sente, você faz xixi. Comer, gente, é a mesma coisa. O Senhor, ele deixou o sinal de fome para a gente respeitar. E o principal tem mais, tá? Isso eu vou ensinar para as meninas que estão lá dentro do grupo gratuito, que eu vou liberar uma aula, aliás, 3 aulas, segunda, terça e quarta. Eu vou liberar 3 aulas gratuitas para as meninas que estão dentro do grupo VIP. Então, se você ainda não está no grupo VIP, você vai comentar aqui VIP. Vai chegar um direct para você, depois você vê, tá? O direct, não sai aqui da live para você não perder nada. E aí você vai chegar o direct, você vai clicar e vai entrar pro grupo VIP. Ou você vai clicar lá no link da minha bio, você vai ter lá grupo VIP gratuito, você vai entrar pro grupo VIP gratuito. Aí, além das lives que nós estamos tendo aqui desde sexta-feira, você também vai ganhar mais 3 aulas gratuitas, onde você vai conseguir diferenciar a sua fome física da sua fome emocional, tá? Você vai conseguir, assim, entender com muita clareza a diferença das duas, porque às vezes você ainda confunde. Na verdade, a maior parte das vezes você acha que está comendo por fome física e, na verdade, você está comendo por fome emocional. E a principal característica da fome física, tem outras, tá? Mas a principal característica da fome física é você sentir o seu estômago roncar. Ouvir esse barulho do estômago que, ó, talvez faz tempo que você não ouve. Talvez faz tempo que você não dá atenção para o seu corpo para ouvir o que ele está te pedindo. E talvez nesse momento que você tá aí parado agora, talvez você esteja sentado na sua mesa tomando seu café, o seu corpo nem falou que ele queria comer. Sabe por quê? Se a gente pensar em comer, respeitando a fome física, se a gente fosse de fato esperar o nosso corpo pedir por energia, a gente podia ficar, gente, até 60 dias sem comer. Olha que loucura. Não tô falando pra ninguém fazer isso, tá, gente? Calma, fica aqui, não sai não. É só pra eu explicar pra vocês entenderem. Você consegue, a gente, peso normal, tá? Uma pessoa que tá dentro dos índices ali de gordura necessário no corpo, tá? Ela consegue ficar até 60 dias sem comer, pensando em energia. Só que tem outra coisa além disso. A gente não precisa só de energia, a gente precisa de nutrientes. A gente precisa das vitaminas, a gente precisa de proteínas, a gente precisa de minerais, entre outras coisas. E aí, pensando nos nutrientes, a gente vai precisar comer com um tempo mais curto. Eu não consigo esperar 60 dias, porque o meu corpo precisa ser nutrido. E aí, gente, pensando em nutrientes, se você for esperar chegar a sua fome física, é nesse momento que o seu estômago vai roncar.
E não é que ele tá te pedindo para você comer porque você não tem mais reserva de energia, porque, lembre-se, se fosse pela energia, você podia ficar até quase 60 dias sem comer. Tá? Uma pessoa dentro do peso normal. Agora, pense uma pessoa que tem excesso de peso, que tem bastante gordura, ela pode ficar muito mais. Só que tem os nutrientes, ela precisa de nutrientes. E é muito maravilhoso quando as meninas entram para dentro do emagrecimento e elas começam a ensinar para elas respeitarem a fome física. Gente, esse conteúdo que eu tô falando para vocês é conteúdo de dentro da turma paga, tá? Por isso que essas lives só vai ficar uma semana aqui. As meninas, elas conseguem, às vezes, ficar horas sem comer. Fala, Ju, minha fome não chega. O que que tá acontecendo? Eu vou morrer, eu vou passar mal, minha fome não chega. E aí, quando a fome vem, elas querem comer comida de verdade. Comer a comida que foi criada pela mão de Deus, gente. Comida que foram criadas pela mão de Deus. Aí elas querem comer o legume, a salada, a fruta, a proteína. É isso que elas sentem vontade de comer. E, gente, é de fato uma bariátrica mental, porque eu não falo dentro do emagrecimento. Eu falei na live de hoje, eu vou repetir hoje. De ontem, eu vou repetir hoje. Olha lá, a Adriana colocou arroz e feijão. Exatamente, comida de verdade. Comida de verdade. Gente, eu não falo sobre cardápio. Adri, depois você pode colocar aqui nos comentários se eu passei algum cardápio. A Adriana é aluna, gente. A Adriana é aluna. Fala que pra mim, se em algum momento eu passei o cardápio pra vocês falando, ó, café da manhã vocês vão comer isso, lanche da manhã isso, no almoço isso. Não passei, gente, mas automaticamente as meninas vão comendo comida de verdade porque elas respeitam o corpo dela. Elas entendem que elas podem comer a pizza, o chocolate, o bolo, o sorvete, o doce, enfim. Só que elas vão entender que aquilo traz uma consequência para ela. E se ela, ó lá, não, em nenhum momento eu passei cardápio para elas, gente. Então, assim, elas sabem que elas podem comer isso, elas vão se programar, vão se organizar naquele dia que elas vão comer sem culpa. Gravem essa frase: comer sem culpa não engorda. Não engorda. Não engorda. E aí, quando, gente, elas vão e elas optam por comer, elas vão comer e elas não vão ficar sentindo essa culpa e elas não vão querer comer para tentar aliviar essa culpa que elas estão sentindo, que é da fome emocional. Olha lá, a Ju colocou. Conseguindo acompanhar hoje a live, tô feliz. Ainda não alcancei meu peso desejado, mas consigo identificar minha fome física da fome emocional. Perfeito, Ju. Perfeito. É um processo, gente. Em nenhum momento, e eu já falo isso para você que tá chegando aqui agora. Em nenhum momento eu estou falando para você que você vai eliminar os seus 10, 20, 30, 40, 50 quilos dentro dos 30 dias da mentoria. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Mas eu posso te afirmar que você vai aprender todas as ferramentas, todas as estratégias para que você consiga tratar o seu emocional e que você consiga emagrecer e chegar na sua melhor versão. Pode ser que demore 2, 3, 4, 5. A gente viu aqui a Bia, que foi a entrevistada de sexta-feira, ela eliminou 25 quilos em 6 meses. Só que assim, gente, em 6 meses ela eliminou e ela só tá eliminando, ela quer eliminar ainda mais 1 quilo. 2, na verdade. Agora porque ela pesou sábado, a gente fez a live na sexta, 25 quilos. No sábado ela pesou 26 quilos e ela quer eliminar 27 quilos, tá? Olha lá, verdade, Ju, a gente vai se reconectando com a gente mesma a cada dia, exatamente. E aí falta 1 quilo pra Bia chegar na melhor versão dela em 6 meses, gente. Sabe qual que é a diferença dela? Quando eu tomei o Ozempic, no primeiro mês, eliminei uns 6 quilos. Aí, 6, 7 quilos, acho que se não foi os 8, hein? Que eu eliminei 8 quilos com o Ozempic. Eu não tenho certeza, tá, gente? Mas, ó, a Bia colocou, sim, ela tá aqui na live, ó. Se eu não me engano, eu acho que foi os 8 quilos que eu perdi em um mês usando o Ozempic. E aí eu fiquei uns 15 dias sem tomar. Quando eu comprei a segunda caneta, eu tomei e, gente, eu não eliminei nada. Tanto é que eu não comprei a terceira, porque eu falei, não fez mais efeito. Eu fiquei sem tomar. Quando eu voltei a tomar, não perdi nada. Eu não perdi nada. E aí, um mês depois, eu já tava ganhando peso. 2 meses depois, eu já tava com 11 quilos a mais. Então, olha só, todo esse processo, 4 meses. Eu comecei a tomar caneta, eu parei de tomar caneta, e aí depois eu já tinha engordado 3 quilos a mais daquilo que eu havia perdido. E a Bia está há 6 meses só eliminando peso. Eu tenho alunas que são da turma de janeiro de 2024 que eliminaram peso e manteram peso. Gente, isso é o mais importante.
Isso é o mais importante. Então, é um processo que é 1% melhor a cada dia, que vai levar você a chegar na sua melhor versão. E quando você chegar lá, você vai manter, você não vai mais voltar a engordar. Você vai parar de sofrer com esse efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E você vai conseguir manter o seu peso, porque você mudou a sua mente. E isso fez você mudar a sua relação com a comida. E mudando a sua mente fez você mudar seus hábitos. E mudando a sua mente fez você mudar seu comportamento. A Bia, gente, ela emagreceu os 25 quilos praticamente sem fazer atividade física. Ela fazia atividade física há um ano. Quem tiver dúvida, volta na live de sexta e assiste. Ela fazia atividade física há um ano. Ela entrou no emagrecimento, ela ficou 2 meses fazendo atividade física. Depois ela parou, que era academia, ela parou e ela continuou emagrecendo. Então, percebe que isso prova que não é a atividade física que vai emagrecer, que é muito além disso, que começa tudo aqui na nossa mente. Boca seca, gente. Falo bastante, né? Deixa eu só ler aqui os comentários, peraí. Ó, verdade, Ju, a gente vai se reconectando com nós mesmos. Aí a Kátia colocou. Eu iniciei meu processo em setembro do ano passado e sozinha e Deus. E hoje eu emagreci 16 quilos. E agora eu estou estagnada no peso. Já faz, acho que 1 mês, mas já estou lutando para isso. Acontece, ô Catinha, viu? E parabéns pela sua evolução. Parabéns pelo seu processo aí, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente iniciar sozinho. Muito parabéns para você. E que você continue aí focado e que você consiga chegar e não desiste, tá? Não jogue fora. Eu até falei isso na live de ontem. Às vezes a gente chega lá 16 quilos e aí a gente fala assim: ah, agora eu não tô emagrecendo mais, ó, já tô 2, 3 semanas sem conseguir emagrecer. Ah, vou voltar a fazer tudo igual a fazer antes. Tá valendo mais a pena. Aí começa a engordar, então não desista. Continua, tá? É um processo. Se avalia, para. Eu vou fazer, gente, uma aula falando sobre justamente isso, como destravar o peso, tá? Gente, tem aqui várias coisas que eu não tô dando conta de tudo, mas eu tenho o projeto da bariátrica mental, que vai ser a aula também. Vai ajudar as meninas a entenderem que começa aí na mente, como que a gente faz essa bariátrica mental. E eu tenho também esse do destrave o peso, que é uma aula também que eu quero trazer para as meninas que já conseguiram emagrecer, mas que muitas vezes parece que fica estagnada naquele peso e não consegue continuar. Então, o que eu vou te deixar como dica? Kátia, se autoavalia. Vê se do início que você começou o seu processo, você não começou, não voltou a praticar uma ou outra coisa que você fazia antes, tá? Vê se de fato você continua melhorando ou se de fato você começou a trazer alguma bagagem antiga para o seu processo atual. E aí, depois que você se autoavaliar, se você vê, não, tá tudo certo, eu tô fazendo tudo bonitinho, aí você pode fazer o quê? Pode trazer para o seu processo um jejum intermitente, você pode aumentar a sua frequência de atividade física, se você faz começar a fazer, se você faz, adiciona um pouquinho mais de tempo, e aí você vai mudando. E aí tem outras coisas, como mudar um pouquinho a alimentação, diminuir carboidrato à noite, por exemplo. Gente, tem muitas estratégias, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas a maior parte das vezes a gente estagna não é porque a gente não tá. Não é porque não tá fazendo atividade física ou essas coisas. É porque muitas vezes a gente começa a trazer práticas antigas, começa a fazer de novo pequena quantidade ali, a gente vai parando. E quando a gente para e se autoavalia, a gente consegue se corrigir, consegue continuar, tá? Então, gente, voltando aqui, a gente come a maior parte das vezes por essa fome emocional. E aí, o que eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que hoje vocês tentem esperar chegar a sua fome física. Para chegar, o seu estômago roncar. Espera você se sentir, fala, nossa, eu quero comer. E aí, quando você falar, eu tô com fome de verdade, de nada, meu amor. Quando você falar, eu tô com fome de verdade, você vai fazer o quê? Eu vou comer comida de verdade. Opa, peraí, meu corpo sinalizou que ele precisa de nutriente e eu vou pegar e vou tomar uma Coca-Cola com uma coxinha na feira, porque hoje é domingo, ou um pastel na feira que não vai ter nutriente nenhum. Nutriente nenhum. Às vezes, se você comprar ali um de carne, um de frango, vai ter uma proteínazinha, mas cheio de gordura, cheio de carboidrato refinado, né? Da massa do pastel. Então, não vai nutrir o seu corpo como deveria nutrir. Agora você fala, não, peraí, nossa, minha fome física chegou. Nossa, 2 horas da tarde, tô com muita fome. Eu vou sentar, comer o meu arroz, meu feijão, a minha proteína.
colocar um alface e tomate, gente, que é a coisa mais simples. Geralmente a gente faz um repolho, um brócolis, sabe? Vou colocar um legume ali, uma salada. Vou comer. Eu tenho certeza que vai demorar muito mais tempo para você voltar a sentir fome. Você colocar proteína ali e ainda colocar fibra que tem no legume, que tem na salada, gente, talvez você se surpreenda o quanto de horas você vai ficar sem comer porque não chegou a sua fome, você não sentiu o estômago roncar. Eu não estou falando, gente, prestem atenção. Eu não estou falando para ninguém passar fome. Eu não estou falando para você sentir que você está com fome e falar, ai, não posso comer, ficar naquele sofrimento, naquela restrição, que quando você comer, você vai querer atacar tudo. Não estou falando isso. Não estou. Apesar de que a fome não precede a morte. Não é porque minha fome chegou agora, 9 horas da manhã, que eu preciso comer agora, porque se eu não comer agora, eu vou morrer. Não, gente. Às vezes você vai lá e fala, nossa, chegou minha fome, 9 horas, vou ir lá preparar meu café, dá tempo, você ir preparar e você vai e come. Chegou o meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu vou ali preparar minha refeição e eu vou e como, tá? Eu não tô pedindo pra você passar fome. Tô falando pra você ouvir o sinal do seu corpo. Pra você ouvir ele falando com você. Gente, é libertador. Quando você ouve o sinal do seu corpo, eu tô aqui agora, gente, eu tô no meu café preto sem açúcar e na água, tá? Eu já tomei metade, tô até aqui com a garrafa, ó. Já tomei metade da garrafa, não sei se vai dar pra vocês verem, mas a garrafa tá aqui. E aí eu tinha esquecido que a garrafa tava aqui e eu pedi o copo. Então eu já tomei esse copo, metade praticamente já tomei. Na verdade, eu tomei até mais, porque quando eu acordei, eu tomei um copo de uns 300 ml, mais ou menos, tá? Então eu já devo ter tomado aí quase 1,5 litro de água. Quase 1,5 litro de água. E eu não comi nada. Só que agora já chegou a minha fome. Eu tô assim, tô falando aqui com vocês, meu estômago tá dando barulho, já tá conversando. Quando eu sair da live, eu vou sentar, vou preparar a minha refeição, vou comer. Eu tô com fome agora, eu vou desperdiçar esse momento que é tão importante. Meu corpo tá falando, eu tô precisando de nutriente, ele conversando com. Ai, Ju, que loucura, como assim? Agora eu tô doida. Eu ficava, gente, o seu corpo, ele conversa com você. Quando você tá doente, seu corpo, ele não dá o sinal da febre? Dá o sinal da febre? É um sintoma. É ele te mostrando, opa, tem alguma coisa errada aqui dentro. Entrou algum corpo estranho, tem uma bactéria, alguma coisa não tá bem. Ó, vou colocar a febre, porque você precisa entender que tá tendo um processo infeccioso. Olha como ele fala. Olha como ele fala. Gente, cachorro fala? Não fala. Mas não fala, né? Na linguagem, assim, não tem voz. Eles latem, né? Mas olha só, eu vou te falar. A minha cachorra Lu, ela fala e ela mostra tudo que ela quer e tudo que ela. Quando ela tá com fome, gente, eu não deixo a ração disponível pra ela, tá? Eu coloco quando tem os horários certos de colocar. Às vezes ela tá com fome nesse meio tempo, antes de eu colocar a ração. Aí eu tenho o potinho dela que fica lá no lugarzinho dela certo. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no pote de ração, ela pega as duas patinhas dela e ela faz assim, ó. Fica fazendo barulho e batendo as patinhas dentro do pote de ração dela. Pra ela mostrar que ela está com fome. Quando é água, ela vai no de água. Está vazio no de água, ela vai lá e bate no de água. Então ela consegue se comunicar, ela consegue falar, e o nosso corpo é a mesma coisa, ele se comunica com a gente. Ele se comunica falando quando você está com fome, quando você não está com fome. Só que você foi ensinada, acostumada desde a sua infância a comer emocional, a buscar esse conforto emocional, esse alívio. Só que eu quero te dizer, para a gente já ir caminhando para o final, que já está aí quase 50 minutos de live, eu quero te falar que você comer para tentar aliviar isso que está aqui dentro não vai resolver. Quando você come, você paga seu boleto. Na hora que você vai lá e come para tentar resolver esse alívio vazio que está no peito e não no estômago, você resolve seu problema com seu esposo, você resolve seu problema no seu trabalho, você resolve o problema com. Você resolve esses atritos, né, esses conflitos que estão acontecendo dentro da sua mente. Não resolve. Automaticamente só traz mais problemas. Porque aí mexe no
imagem, mexe no seu emocional. E aí você fica nesse ciclo do comer, comer, do comer para tentar resolver o problema e você vai conseguir, tá? Então a tarefa do dia de hoje para vocês que trouxeram a caneta é essa: tentar hoje esperar chegar a sua fome física. Outra coisa importante, tomem água, tá? O ideal é que seja 600 ml em jejum e que você tome aí no mínimo 2 litros de água, mas o ideal mesmo, mais adequado é que você pegue o seu peso vezes 35, vai dar a quantidade de água que você tem que tomar por dia. E aí, gente, sempre que vier você achar que você tá com fome, você vai lá e toma água, tá? Porque muitas vezes o que você tá sentindo é sede, não é água, e você confunde. Ai, você está falando que os sinais da sede é igual da água, da fome. Os sinais da sede é igual ao sinal da fome? Muitas vezes. E aí você confunde, aí você come, come, e é por isso que você sente fome aí 10 vezes no dia. Fala, ai, meu estômago ronca sempre. Sede, tá? Então comece a tomar água e espere chegar no final da fome física. Você vai ver, gente, só fazendo isso é o suficiente para você emagrecer. Eu vou, dentro do grupo VIP, eu vou liberar mais uma aula explicando detalhadamente a diferença aí da fome emocional, para que você veja outros sinais que o nosso corpo dá, para a gente diferenciar a fome física da fome emocional, para que você venha ter controle total, consiga identificar, opa, agora é fome emocional, não é fome física. E aí você vai fazer o quê? Hoje você vai comer só por fome física e anota no seu caderno que eu vou deixar outra tarefinha também, tá? É uma tarefa mental também. Quando vier essa fome, se você tiver aí na dúvida se é física ou é fome emocional, e aí você. Lua! E aí você conseguir comer por fome. Lua! Amor, abre aqui a porta pra ela sair. Chama ela. Ô, braveza. Ela achou que você ia pegar ela. Vem. Vem cá, amor. Tá brava. Por que ela tá assim? Filha, mamãe, o que foi, filha? Gente, acho que ela ficou assustada. Ela viu um barulho, se assustou aqui, o cachorro, quer morrer. Voltando, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar o... nesses momentos que vier a fome emocional, o que você tá sentindo. Se o que você tá sentindo nesse momento é preocupação, é tristeza, se aconteceu alguma coisa, você vai anotar, que você vai começar a associar todas as vezes que você tiver esses gatilhos que você busca comida, tá bom? Então você vai anotar. Além de esperar chegar a sua fome física, você vai anotar o porquê que será que você estava querendo comer. O que aconteceu um pouquinho antes de que você estava sentindo na hora, qual era o sentimento que estava vindo. Ai, Ju, era tédio. Eu simplesmente estava sem fazer nada, ficava assim, ó, vai comer, né? Isso acontece muito quando a gente vai assistir, a gente senta no sofá para assistir alguma coisa. Parece que automaticamente a nossa mente fala assim, vai pegar a pipoca, pega lá o salgadinho, pega lá o saco de M&M, né? Tipo, ela já associa aquele momento ao comer, simplesmente pelo tédio. Simplesmente pelo tédio, tá? Então é importante a gente identificar os gatilhos que nos levam a comer emocional. Fez sentido, meninas, para vocês essa live? Responde aqui para mim. Fala se vocês querem fazer alguma pergunta para a gente já encerrar. E aí, gente? Já deu calor. Vou até abrir aqui um pouquinho a janela, porque deu calor. E aí? Fez sentido isso para vocês? E aí eu vou falar para vocês agora qual que é a palavra-chave de hoje. A Adriana colocou super feito. Então eu vou falar para vocês qual que é a palavra-chave de hoje, tá? E a palavra-chave de hoje, gente, lembrando que vocês precisam juntar, por nada, meu amor. Vocês precisam juntar cada palavra que eu tô falando nas lives
Para vocês montarem a frase na quarta-feira, eu vou falar o que vocês precisam fazer. Ah, uma coisa que eu havia esquecido. Gente, ontem eu pedi para as meninas que estão chegando aqui no Emagrecimento Agora se pesar. Porque eu tenho certeza que fazendo essas tarefinhas que eu tô pedindo para vocês, quando for na quarta-feira, vocês pesando de novo, vocês já vão ter eliminado alguma coisa de peso, tá? Então, quem não pesou, corre para pesar. Ainda dá tempo, tá bom? Ai, Ju, mas é só 4, 5 dias. Tenho certeza que em 4, 5 dias vocês conseguem eliminar alguma coisa se vocês começarem a fazer o que eu estou pedindo para vocês na live, tá bom? Ó, a Ju colocou, faz todo sentido. Sempre faz. Estava com saudade de acompanhar aqui. Maravilhosa e linda. Tá, gente? Então façam isso, tá bom? E aí não esqueçam de se pesar. Na quarta-feira a gente fala um pouquinho também sobre a pesagem, que aí a gente se pesa de novo para ver quanto eliminar. Menos de uma semana, né? Que começou na sexta. E aí, gente, a palavra-chave de hoje. E aí eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários agora, tá? Não escreve nos comentários depois que tiver postado lá no feed, não, para ninguém que não assistiu pegar qualquer palavra, tá? É algo nosso. Quem tá aqui, quem vai assistir no gravado, vai ter acesso à palavra-chave. Mas quem deixou de assistir não vai ter isso fácil, não. Então, vocês escrevem aqui para mim a palavra-chave que eu vou falar agora, que é transformação. Então, eu falei uma ontem. Quem não assistiu, volta e assiste a live de ontem para vocês pegarem a palavra-chave. E a de hoje é transformação, tá? E aí, gente, me responde se fez sentido para vocês, se vocês conseguiram entender, tá? E não deixem de fazer o exercício que eu deixei para vocês. É respeitar a fome física e anotar o que você estava sentindo emocionalmente nesses momentos, tá bom? Certo, gente? Então, muito obrigada por estarem aqui. Domingo, né, gente? Pode dormir até mais tarde. O meu corpo já é um reloginho, né? Das 5 horas, 6 horas, o mais tardar, mesmo sem celular, eu já desperto. Eu ainda fiquei deitada até umas 7 horas. E aí depois eu levantei, já fui preparando, fui me organizando para poder estar aqui com vocês. Mas eu sei que tem pessoas que muitas vezes acordam muito cedo a semana inteira e que gostam de dormir até mais tarde no domingo, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo nesta manhã. Que vocês tenham um domingo abençoado. Isso aí, Thelminha, essa é a palavra, tá? Que vocês tenham um domingo abençoado. E até amanhã. Amanhã a nossa live deixa eu só confirmar, mas acho que é às 7h30 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, 7h30. A nossa live de segunda é às 7h30 da manhã, tá? Ah, perdão, gente. Às 19h30 da noite, tá bom? Então,